São 19, é um plano integral que ainda não foi divulgado. Mas, Jorge General, o Luís falava aqui da questão, a Daniel também já tinha referido, esta questão do Donbass e também da Crimeia. As zonas russas, que a Rússia considera que já são suas, mas o que a Europa propõe é que estes territórios, que a Ucrânia não tente conquistá-los de novo por via militar. Parece-lhe que a Rússia vai aceitar o estabelecimento desta regra ou também é uma linha vermelha para o outro lado? Bom, a posição ucraniana, e é bom relembrar, e a posição europeia, que são equivalentes aqui neste aspecto, é que todas as questões territoriais só são passíveis de ser discutidas subordinadas a dois aspectos muito importantes. Depois das armas se calarem, ou seja, depois de cessar fogo imediato, e ao mais alto nível, discutidas entre Zelensky e Vladimir Putin. Esta é a condição. E mais, não haverá qualquer... Isto tem sido dito por todos os líderes europeus com mais influência na Europa, desde Merz até Keir Starmer, até o próprio Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro Donald Tusk e outros. Aquilo que tem sido dito é que paz na Ucrânia, a última palavra é dos ucranianos, porque os ucranianos é que foram invadidos. E a paz na Europa, porque a Ucrânia faz parte integral da Europa, não pode ser, digamos, projetada nem planeada sem a participação dos europeus. Agora, sobre a questão territorial, há aqui problemas que têm que ser levados em linha de conta. Quando a Rússia diz que inscreveu na sua Constituição a inclusão de 4 oblastes ucranianos, mesmo parte desses oblastes não tendo sido conquistados, e que por esse motivo não pode desistir disso, porque está na Constituição, o argumento da Ucrânia tem o mesmo valor, porque a Constituição ucraniana não permite nem ao Presidente, nem ao Primeiro-Ministro abdicar de territórios, porque aquilo não é o quintal do Presidente Zelensky. Portanto, só há uma maneira, é referendar. É evidente que há muitas soluções. Se nós quisermos pensar no futuro... Essa seria a mais imediata, seria a mais rápida, eventualmente. Não, vamos lá ver. Até porque também está estabelecido que haja eleições na Ucrânia muito rapidamente, não é? Estava no plano inicial... 100 dias no plano inicial, agora o mais rapidamente possível. Ora bom, lá está. Quando hoje Keir Starmer diz que o plano europeu deixa de ser considerado, é porque, na realidade, todos aqueles 13 pontos do plano europeu foram transferidos para os 19 pontos do Trump. Está-me a falar exatamente num... Esse é um dos pontos que estava nos 13 pontos do plano europeu. É que não há data para haver eleições. A formulação foi exatamente aquela que a Patrícia referiu, no mais curto período. Ora, está. Quer dizer, é quando for possível. É quando houver condições naquele país para que haja eleições e quando os ucranianos muito bem entenderem. Vamos lá ver. E onde é que está a sede de poder? A grande sede de poder na Ucrânia está onde está aqui em Portugal, está na Assembleia da República, em último caso, na Verkhovna Rada. E, curiosamente, o presidente da Verkhovna Rada, o Sr. Ruslan Stefantsuk, disse ontem, alto e bom som, a guerra só terminaria no dia em que a Crimeia fosse restituída à Ucrânia. E mais, e até acrescenta, também é esta a posição da Turquia. Portanto, ainda há muita água para correr debaixo da ponte. A questão dos territórios, se nós quisermos, uma das soluções é referendar. O referendo sobrepõe-se à Constituição, desde que seja tido com o mínimo, com as mínimas definições há regiões com estatuto especial, como nós temos. Nós temos aqui Portugal continental e regiões autónomas. Pode haver regiões autónomas sob administração ucraniana, pode haver regiões autónomas temporariamente sob a administração. Agora, reconhecer de facto os territórios que foram usurpados à Ucrânia, porque não devemos esquecer que em 1991, quando a Ucrânia se separou da URSS, foi perguntado de forma livre a todos os ucranianos aquilo que queriam. 91% dos ucranianos quiseram ser independentes. No Donbass, e eu queria deixar aqui e frisar de forma absolutamente clara, mesmo onde havia grandes minorias russófilas, 76% foram a favor
da independência. Portanto, tudo aquilo que se está a passar agora, bom, vamos lá ver. Quando os verdadeiros cidadãos, aqueles que residiam na Crimeia e muitos dos que residiam nas áreas ocupadas, têm sido transferidos a troco, sabe Deus de quê? Para povoarem a Sibéria e por troca recebem cidadãos russos, é evidente que se fizermos agora um referendo, tudo aquilo vai dar aquilo que Vladimir Putin sabe fazer muito bem. Portanto, vamos lá ver, a questão territorial é uma questão fundamental. É, em último caso, aquela que vai ser discutida... Que vai ser decisiva. Aquela que vai ser decisiva à parte. Mas há outras. Não é apenas essa. Não é? Vamos lá ver. Há aqui aspectos que são importantes. A participação dos europeus, muito embora Marco Rubio hoje se tenha recusado a conversar com Kaja Kallas, não se sabe bem porquê. Isso representa o quê? Representa o quê? Representa que neste momento, eu agora vou citar Kirill Dmitriev, o enviado especial, o homem que passou dias seguidos, semanas na Flórida, em conjunto com Steve Witkoff e não apenas, e com o genro do presidente norte-americano, a gizarem os famigerados 28 pontos. Parte daqueles 28 pontos foram escritos em russo e depois traduzidos, como nós sabemos. Portanto, este Kirill Dmitriev, aquilo que disse foi que só ainda não há paz porque os belicistas dos europeus se intrometeram e resolveram alterar aquela minuta que era perfeita para a Rússia. O mundo era perfeito. Trump empurrou e apadrinhou aqueles 28 pontos, praticamente sem os ler, imagino eu, e depois os belicistas dos europeus estão ali no meio. Aquilo que estamos a ver é que, de facto, neste momento, parece que há aqui um inimigo comum. Um inimigo comum a quem? À Rússia e, às vezes, parece-me também aos Estados Unidos. Parece que os europeus é que são o grande problema no meio disto. E, em boa verdade, quando os Estados Unidos olham para a China e dizem assim, este é o nosso grande competidor, é a segunda maior economia do mundo. Não é. A segunda maior economia do mundo é a da União Europeia. E se somarmos mais o Reino Unido e, eventualmente, a Noruega, então aí chegamos muito próximo da economia norte-americana. E é por isso que Donald Trump olha para os europeus como aqueles que melhoraram a sua qualidade de vida, enriqueceram e naturalmente que à custa dos americanos. Exatamente, e são naturalmente vistos como competidores. Essa é que é a grande questão. É isso mesmo. Daniela, nos últimos minutos, e ainda queria falar também com o Luís Pires, nos últimos minutos é esta questão. Os europeus colocaram-se como parte muito ativa neste plano e foi muito graças também aos líderes europeus que chegámos a este ponto. Mas isso não significa que sejam completamente considerados pelo Presidente dos Estados Unidos? Não, claro que não são, até porque o interesse que Trump tem nesta paz é um interesse, eu diria, exclusivamente ligado à sua própria imagem e reputação. Portanto, ele quer uma forma qualquer de paz para dizer que foi ele o autor dessa paz. Os europeus não é? Os europeus percebem o que é que está aqui em causa, sobretudo porque conhecem a história da Europa e das relações da Rússia e da antiga União Soviética com a Europa bastante melhor do que o Sr. Trump. E porque percebem também que o que está aqui em causa nestas negociações não é apenas uma questão de dotes diplomáticos, não é? O que está aqui em causa é, sobretudo, uma questão de aposta estratégica para a Ucrânia, para líderes europeus, para a própria Rússia, não é? Que se puder engolir o resto do continente todo, tanto melhor. E, portanto, nesse aspecto... Assim disse Karaganov. Exatamente. Na semana passada, Exatamente. E também já disse o Medvedev, numa entrevista que chegaria aqui a Portugal. Sergei Karaganov, então vale a pena. Não é? Deixa-me só acrescentar, que, como estava aqui a dizer o Sr. Major-General, o que está aqui em causa é também uma questão de gestão da arquitetura de segurança europeia, com a qual nós, europeus e ucranianos, obviamente que se incluem no leque europeu, estamos muito mais preocupados, para podermos não só cessar os combates e, portanto, acabar com a guerra no terreno propriamente dito, mas também evitar um fevereiro de 2022, noutro sítio qualquer, na Moldávia, na Estónia, na Letónia, na Lituânia. Luís Pires, desculpa Daniela, vou ter mesmo de terminar. Luís Pires, mesmo 30 segundos para terminar. Como é que os americanos olham para esta possibilidade de acordo na Ucrânia? Trump é visto como um herói? Já está a ser visto dessa forma? Não propriamente, tem sido alvo de muita crítica, Donald Trump. Ele tem cometido imensos erros, como toda a gente sabe. E o que é certo é que eu queria apenas salientar uma nota do Sr. Major-General quando disse que, de facto, uma das linhas vermelhas era o Donbass. Mas falta a NATO. É outra linha vermelha. É uma situação muito complicada.
E queria também, ao mesmo tempo, também falar sobre os ativos russos. Quem é que vai reconstruir a Ucrânia? Isso está também em análise hoje, nesta coligação de vontades. Portanto, podem-se usar os ativos, os juros dos ativos, mas não se podem confiscar esses ativos. Essa é outra situação que está em cima da mesa. E, portanto, vamos ver até que ponto é que esta coligação de vontades nos vai dar algum ânimo e alguma esperança em relação aos próximos tempos.